Bom, gente, então, como eu havia falado, a Paulinha, Ana Paula, Paulinha, Pode falar ela, Paulinha. eu conheço ela há bastante tempo, ela foi minha aluna, é minha amiga, e ela tem uma história linda que desde sempre eu falava com ela, Paulinha, você tem que criar um blog, você tem que contar a sua história, você tem que botar a boca no mundo. Então, assim, eu e a Lu, a gente achou muito importante ela falar um pouquinho da experiência dela, né, nesse mês, né, nessa data do Dia das Mães. Ela é uma mãe, assim, exemplar, e então eu acho que vale a pena escutar, tá bom? Paulinha, a palavra é sua. Obrigada. Gente, ó, é um prazer estar aqui com vocês, né? Assim, é uma honra estar podendo falar um pouquinho dessa experiência. E Marcinha, né, com toda a delicadeza, e a Lu com essa amorosidade delas, né, me convidar para falar dessa experiência minha com a Maria, né? Assim, eu falo com a Maria porque mãe é mãe, né, em todo momento, né? A gente sendo mãe de criança atípica ou criança normal, a gente tem os desafios, né? E cada um sabe de si, né? O que Deus traz para a gente com essa experiência de ser mãe. Mas, assim, o que eu tenho para contar, né? Assim, eu achei bonitinho o folder que ela falou assim, como é que é o folder? Leveza, né? né? Eu acho que leveza foi a maneira que eu encontrei para poder dar conta, né, do que aconteceu. Eu fiquei grávida do Matheus, meu filho, e depois de 5 anos eu resolvi ficar grávida de novo. E demorei um pouco, né? E aí foi uma gravidez que já no começo eu já sentia uma coisa estranha. Eu não sentia que eu estava normal, que a minha gravidez era uma gravidez, sei lá, não sentia uma coisa estranha. Eu não sabia o que que era. E eu sempre ficava com uma barriga, né? Com o Matheus eu tive uma barriga grande, bonita, e com a Maria eu tive uma barriga murcha. Era uma barriga grande, mas não era uma barriga imponente. E eu fui fazer o ultrassom, quando eu fui fazer o morfológico, né? Que fala sobre se a criança ela é formada direitinho. Eu chorei com o médico e perguntei para ele se eu ia ter uma filha perfeita. Porque eu sentia dentro de mim que eu não ia ter uma filha perfeita. E ele falou: não, você pode ir embora feliz e satisfeita, porque sua filha é linda e perfeita. E aí eu fui embora, mas eu sentia dentro de mim que alguma coisa não estava certo. E dito e feito, quando a Maria nasceu, eu soube na hora do parto que ela era uma criança com alguma coisa. Eu não sabia o que que era, porque ela nasceu sem os membros superiores, né, com uma deformidade assim. Eu falo rasgado mesmo, gente, vocês não assustam, não. Horrorosa. É assim, hoje eu acho lindo os braços dela porque eu amo, mas quando ela nasceu eu fiquei muito, muito triste. Porque, ai, era muito feio, horroroso, uma coisa assim que eu não conseguia explicar. E, e a gente não sabia o que era o pior de tudo, era isso. Eu não sabia o porquê que minha filha nasceu assim, né? Há 16 anos atrás, essa síndrome hoje, que é a Cornélia de Lange, não tinha muito estudo, não tinha muito nada no mundo se falava de Cornélia de Lange. A sorte é que eu tenho amigos, né? E quem tem amigos tem ouro, né? Um amigo meu ficou, nossa, assim, muito tocado, e ele é médico, ele ligou para o dono do hospital que a Maria nasceu, e aí ele pediu para o Salvador mandar um médico que fosse um ortopedista, para o ortopedista dar um diagnóstico, né, pela deficiência dos membros. E aí, com a graça de Deus maravilhoso, esse médico foi no meu quarto no domingo para tentar aliviar a minha dor, né? Porque a pior coisa que tem é você nem saber se essa criança vai viver, o que que é, né? Aí ele olhou para ela e falou: ela tem todos os traços de Cornélia de Lange.
mas você vai ter que fazer todos os exames, né, para poder identificar realmente, né, o que que é. E aí foi eu desbravar esse mundo, né? Eu não sabia nem o que que era geneticista, não sabia o que que significava isso. Então vai eu para um médico geneticista para poder aprofundar no cariótipo dela, que é o tipo do sangue, para ver se tinha alguma deficiência e tudo. E eu fui desbravando, né? Isso aí, fiz o cariótipo, caí do cariótipo, ele falou: olha, ela é Cornélia Delange, de fato, mas eu não acho que vale a pena aprofundar, porque né, saber se foi seu ou do seu marido não vai fazer diferença nenhuma, porque o estímulo vai ser o mesmo. Faça planos para a sua vida, para a vida da sua filha a cada 3 meses. Isso já me preparando, né, para alguma coisa caso ela viesse a falecer. Porque a síndrome era uma síndrome que as crianças vivem pouco, é baixo peso, baixa estatura, refluxo intenso, problema no coração e por aí foi. E aí a gente volta para casa com aquela dor no peito, que nossa, e assim, e como é outra criança dentro de casa, nossa, muito ruim, muito, muito, muito ruim, muito pesado, muito difícil. Só que o tempo passou e eu fui vendo que o tempo passou assim, né? As primeiras semanas eu tive que ensinar minha filha a comer, porque ela não tinha força para mamar. Então eu acordava de madrugada para poder tirar o leite para alimentá-la. E eu tinha que dar numa colher, só que nem assim ela conseguia comer. E aí eu liguei para a pediatra e falei: olha, eu acho que ela não está comendo. E aí ela foi e falou: vamos contratar uma fono para ela te orientar. E a fono veio e me ensinou a dar o mamar quando ela aprendesse a sugar, né? Porque ela estava em treinamento. Então eu tirava, colocava na chuquinha, dava para ela criar força no músculo da boca para conseguir sugar. Então eu acordava todos os dias, durante 45 dias, 3 horas da manhã, para dar mamar para ela, para tirar o leite, para ela comer. E eu chorando, né? Eu amamentava em prantos. Aí a Maria criou um pezinho, aprendeu a mamar, e eu criei a minha força depois desses 45 dias, de alguma forma. Eu não sei o que que aconteceu, senti que Deus estava comigo, que eu sou uma mulher de muita fé, e realmente eu senti que Ele estava ali do meu lado. E aí eu trouxe essa experiência e falei: gente, agora eu vou. E nunca mais chorei. Nunca mais eu chorei, a não ser de alegria. E quando eu me emociono para contar, igual eu estou contando aqui para vocês, né? Porque é uma experiência que mexe. Mas, assim, chorar por ter a Maria, eu não chorei nunca mais. Eu criei uma força e eu caminhei. E eu fui construindo essa filha com toda a minha vontade, porque eu queria, assim, que ela tivesse o mínimo que ela pudesse para ela ter uma independência. Então eu criei ela muito assim, e como eu não tinha babá o tempo inteiro, eu criava ela muito no chão. Então eu sempre forrava o chão e botava ela no chão, porque eu tinha outras coisas para fazer. E mesmo ela sem as mãozinhas, né, com dificuldade de engatinhar, o que fosse, né, porque o processo de uma criança, ela precisa engatinhar, ela precisa arrastar, ela precisa engatinhar, ela levanta e ela anda. E a Maria, eu ficava, às vezes eu acordava de madrugada e pensava assim, gente, como é que a Maria vai levantar da cama? Como que vai ser isso? Preocupada se ela ia ter condição em função da mão, que a gente usa a mão para levantar, né? A gente apoia. Gente, mas assim, ela foi criando o pezinho dela, foi crescendo, foi criando. Eu tinha um cachorro e eu acho que esse cachorro veio também por por ela, porque eu nem gosto de cachorro, nem sou muito fã, porque dá trabalho. Só que na época eu resolvi dar um cachorro pro meu filho. E aí esse cachorrinho serviu para estimular ela. No fundo, foi para isso. Porque ela arrastou nessa casa aqui atrás desse bicho. Esse bicho era o amigo dela do chão, das horas todas, os dois se amavam.
E a Maria foi criando assim uma força no corpo, na alma, né, que eu acho que trouxe ela com muita firmeza para encorpar, né, mesmo a alma dela na terra. E assim, teve momentos que eu fiquei muito triste porque ela foi gerada assim, o bracinho era assim. E um dia eu dei um brinquedinho para ela foi pegar ele e fez assim. Ela levantou o braço para pegar. Ela não fez assim. Ela não, né, ela tem um dedinho numa mão e dois na outra. E o bracinho, ele é assim. Só que ela foi gerada assim. Então, quando eu dei um brinquedo, ela fez assim para pegar. Aí eu fiquei muito triste. Falei, meu Deus, como que ela vai brincar? Porque como é que uma criança brinca com esse movimento para cima? E aí eu fui para a fisioterapia dela e falei com a fisioterapeuta Ana Paula, a gente precisa trazer a Maria, fazer alguma coisa para a Maria brincar. E aí ela tinha era um pano americano, né, dos Estados Unidos, que ele tinha uma tração. E aí nós trouxemos, o que que nós fizemos? A gente prendia o bracinho dela, ela ficava presa durante o dia, para ela sair desse padrão e baixar para esse padrão. Entendeu? Para ela poder reconhecer que ela poderia movimentar esse braço para fazer alguma coisa. Então ela ficava presa e durante uma parte do dia para ela perder esse padrão. Aí depois o desafio foi fazer ela desbloquear um pouco, porque o bracinho era muito juntinho, assim, e ele tinha que abrir. Então eu colocava peso de academia de meio quilo para tirar esse padrão de ficar fechado aqui e trazer para cá. E depois que ela conseguiu abrir um pouco esse braço, o desafio foi ela reconhecer que ela tinha 3 dedos e que com esses 3 dedos ela ia ter que fazer o que fosse preciso. E aí a gente estimulou com pirulito. A gente colocava um pirulito no dedinho amarradinho, como é açúcar, criança gosta, e aí ela. E daí, gente, hoje ela come, hoje ela nada, ela brinca com tudo que você dá na mão dela, porque a gente fez esse processo, né, desse estímulo para ela ir reconhecendo as habilidades que ela poderia ter, mesmo com o bracinho que não estica e mesmo com 3 dedinhos. E isso foi no decorrer da vida dela. Eu fui trabalhando tudo que eu pude no sentido, né, assim que ela sentou, eu comecei a ensinar a comer. Ela sentou com 1 ano e meio, mais ou menos. Aí eu sentei ela na cadeirinha, adaptei uma colher para ela começar a comer. Hoje ela come com o cotovelo, ela põe a colher aqui, é uma colher adaptada. Vocês devem lembrar aquelas colheres antigas, que era já viradinha assim, uma colher já torta. Então, para ela facilita essa alimentação. Ela andou com 2 anos e meio, isso foi um sucesso, porque na síndrome as crianças elas demoram muito a andar e assim, a gente entendeu que a força que ela tinha para andar tinha que vir do abdômen. Porque como ela não tinha os braços para ajudar no equilíbrio, porque o corpo ele precisa do braço para equilibrar. Então, a gente fazia abdominal nela, na bola, direto, para ela criar esse core bem durinho e conseguir andar. E nesse meio de caminho, ela tinha um problema no olho, que era um olho que lacrimejava muito. E ela já era muito mexida, né? Tinha que dar nariz entupido às vezes, tudo muito pequeno. A síndrome, eles são muito pequenos em tudo, boca pequena, nariz pequeno, tudo muito pequeno. Então adoece com mais facilidade por ser também crianças atípicas, né? Com sistema imunológico mais sensível. E aí o médico o oftalmologista dela falou comigo:
Vamos fazer uma tomografia para a gente ver se ela não tem uma má formação na face que está entupindo esse olhinho. E aí nós fizemos e descobrimos que ela tinha uma má formação considerável no cerebelo. E o cerebelo ele é responsável pelo motor fino e pelo equilíbrio. E ainda assim a Maria conseguiu andar, e ainda assim a Maria consegue pegar pequenas coisas, mesmo com o motor fino muito comprometido, porque ela não tem as mãos. Então, assim, a gente, né, dessa história dá para ver que o cérebro é muito plástico, que ele se adapta, né, quando ele é estimulado, e realmente vale a pena, né, você investir nessas estimulações, porque tem o retorno. Mas, assim, ao mesmo tempo que tem o retorno, né, gente, tem as dificuldades, porque, assim, você faz um trabalho de, sei lá, eu fiz terapia com ela, né, a fisioterapia, fono, TO, durante uns 12 anos da vida dela. E ela ainda assim não fala, né, ela não fala nem mãe, ela não consegue falar, né, isso por um comprometimento, né, do autismo, porque ela é autista, um atraso cognitivo considerável em função da síndrome, mas e também por uma má formação na boca. A boca das crianças com Cornélia de Lange, elas são muito difíceis, porque é uma boca pequena, uma distribuição dos dentes muito ruim, e que eles são prognata, né? É uma boca que a parte da frente da boca vem muito, muito, muito saliente, e a de trás, né? O queixo fica para trás. Isso dificulta a fala, dificulta a mastigação. Então, assim, ela foi muito treinada para ela comer, porque ela tem oclusão, que é onde o dente encontra, só em um aqui e um aqui. Então, ela mastiga praticamente com dois dentes. E ela consegue comer por causa desse estímulo todo que a gente fez com ela, né, durante esses anos todos. E, assim, o que eu acho da parte emocional e da parte psicológica de estudo é que ela também não toma nenhum remédio controlado. Eu consegui trabalhar com ela, eu sou aromaterapeuta há 18 anos. Então, quando ela nasceu, eu estava há 2 anos estudando aromaterapia, e eu comecei a usar nela os óleos essenciais, bem no comecinho, já no começo mesmo, né? Tem muita restrição na aromaterapia que fala que usar em recém-nascido não é bom, mas a minha experiência foi o contrário. Usar em recém-nascido para minha filha foi maravilhoso, eu trouxe para ela um super bem-estar, que eu queria dar para ela era isso mesmo, um banho confortante que fosse com óleo de lavanda, um quarto cheiroso com lavanda e tangerina, que os dois trabalham o equilíbrio físico, mental, emocional. A tangerina é o óleo que traz alegria, a laranja doce. Então, eu tratei ela no começo com os óleos. As gripes que ela tinha, eu já curei gripe dela só com óleo essencial. O dor de ouvido, milhares de dor de ouvido, milhares de dela purgar o ouvido de pulse, e eu cuidar com os óleos essenciais. E isso eu acho enormemente maravilhoso, eu falo enormemente, porque é uma palavra que tem que ser muito dita, assim, o tanto que é grandioso isso, porque isso traz para ela a condição dela interagir mais, dela cada vez ter um entendimento dentro, mesmo com o cognitivo, que é um cognitivo que não é preservado, ela consegue trazer respostas para estímulos que a gente traz, porque o medicamento atrapalha muito essas respostas, né? Porque a criança ela fica às vezes um pouco lesada, dependendo do tanto que ela toma. E eu consegui trazer para Maria né, esse cuidado só com terapia, só com as terapias mesmos, né, complementares que a gente chama, né, a gente complementa o uso. Eu trato ela com antroposofia, que são medicamentos, que é tipo homeopatia, porém trabalha
num outro lugar, ela trabalha os corpos, porque a gente tem vários corpos, além do físico, a gente tem mais 5 corpos. A antroposofia trabalha ajustando esses corpos, né? Então é de fora para dentro, para ela ancorar nesse corpo, que independente é um corpo deficiente, mas ele é o corpo dela. Então eu alio a antroposofia junto com a aromaterapia, e eu consigo trazer um equilíbrio, né? A gente chama isso de organizada, né? As crianças, elas são organizadas. E ela é muito organizada porque ela não toma nenhum medicamento e ela consegue estar presente, ela vai para a escola, ela estudou em escola inclusiva até os 7 anos, depois ela foi para uma escola só de crianças especiais, e aí depois eu entro nessa história de inclusão, vou falar disso que eu acho importante. E desse caminho, né, falar um pouco da minha experiência como mãe, eu sempre fui uma pessoa que me cuidei muito. Só que depois que eu tive ela, eu tive certeza que se eu não me cuidasse, eu não ia conseguir ser mãe da Maria. E me cuidar é fazer o meu esporte, cuidar de mim, que seja fazer uma unha, fazer uma yoga. Eu me propus, eu falei, eu preciso cuidar do meu corpo, da minha alma, para eu conseguir cuidar da Maria. E a Marcinha faz parte disso, porque eu conheci ela, foi, né, no esporte, né, a gente correu, né, ela foi minha professora de corrida há muito tempo, e nesse meio tempo eu consegui fazer até meia maratona com ela, né, Marcinha? Eu já treinei até para fazer meia maratona mesmo com noites mal dormidas. Eu teve um dia, não sei se Marcinha lembra, a gente foi fazer aquele treino lá no corpo foi corpo de bombeiros ali na Foi, Pampulha? foi. Marcinha, eu não tinha dormido, não. Eu dormi 3 horas aquela noite, a gente tinha que correr 15. Eu Você lembro, lembra disso? lembro. E eu fui. E eu fui. Eu fui morta, eu fui arrastando corrente. Maria passou a noite em claro. Ela foi dormir um pouquinho antes da Marcinha me ligar para a gente ir. Aí eu falei, Marcinha, eu dormi a noite inteira. Aí a gente tem uma companheira que é mais doida ainda, falou assim: já que você não dormiu, vamos embora. Já que Não você está foi, Marcinha? acordada, foi. É. É, vamos embora. E eu fui. Eu fui morta e fui. Então eu aprendi isso, que para eu conseguir cuidar da Maria, eu tinha que cuidar de mim. Eu acho que essa né, o que eu tenho para trazer para vocês assim de mais especial é isso. Eu entendi que a minha força para cuidar dela estava em me cuidar. Porque se eu não me cuidasse, se eu não conseguisse sair um pouco para fortalecer minha alma, que seja, para fortalecer o meu músculo, né? A minha mente, porque músculo forte, mente forte, eu não ia conseguir estar com ela e firme e no propósito que eu queria, que era dar para ela o mínimo de condição, mesmo sendo deficiente, dela fazer o que fosse possível. Então eu me propus. Então assim, isso é um caminho. Eu já tinha isso, né? Eu sempre fui muito disciplinada, né, no meu esporte, mas depois dela isso ficou muito mais intenso, porque eu não ia conseguir trazer essa força tanto para mim quanto para ela, porque eu acho que essa coisa de você ter, né, assim, como eu não tinha muito tempo também para ficar sozinha dentro de casa, o meu tempo de ficar sozinha era quando eu estava fazendo o meu esporte, ou quando eu estava fazendo a minha yoga, ou me cuidando. Que eu tive que ter muita força, né, nesse caminho, até entender que força, até entender que eu ia ter que ter muita paciência para eu reconhecer que ela, né, que ela ia ter o tempo dela, porque a gente, né, mãe de criança atípica, no começo a gente fica muito ansiosa para ter as respostas que a gente quer. Então é assim, será que ela vai estudar? Será que ela vai se alfabetizar? Será que ela vai conseguir fazer isso ou aquilo?
Então, a gente fica com muitas questões sem responder. E depois que você vê que não tem resposta, porque tem coisa que não vai ter mesmo, que você não vai conseguir, né? Igual, por exemplo, ela não falou até hoje. Pode ser que ela fale, eu espero que ela fale. Ela tem o tempo dela, pode ser que isso aconteça ainda. Mas eu não tenho Quantos anos ela ansiedade tem? nenhuma. Oi? Quantos anos ela tem hoje? 16. Maravilha, 16. você está de parabéns. Obrigada. Não sei se ela vai falar, mas também não me preocupo. Eu já nem faço mais fono, porque as informações já estão dadas na cabecinha dela, o estímulo é diário aqui dentro da minha casa. Então eu não me preocupo, mas já tive momentos de sair, por exemplo, de um médico em prantos, porque eu queria abaixar o braço dela para ela limpar o bumbum dela, que a gente nem pensa, né? Como é que ela vai limpar o bumbum dela? Tem problema, não vai limpar o bumbum. Um dia eu compro uma privada que solta um jatinho, depois solta um, um arzinho, e se ela tiver entendimento para usar a privada, vai usar. Se não, vou limpar o bumbum dela quantas vezes for preciso, porque ela ainda não pede para ir ao banheiro, ela tem toda a condição. A gente tem umas fichinhas que a gente deixa pela casa para ela pegar e entregar quando ela está com vontade. Mas isso para ela ainda não fez sentido, porque tem muito essas crianças, as coisas para elas precisam ter sentido para elas fazerem. Então ela ainda não encontrou um sentido em pegar a ficha, mas ela de alguma forma ela fala para gente, ela olha profundamente no olho, ela começa a bater porta do quarto. Isso é o indício de que ela quer fazer o cocô ou que ela quer fazer o xixi. Ela começa a dar gargalhada ou então ela começa a ficar inquieta. Então, ela já tem a forma que ela traz, que ela vai pedir. E aí a gente está insistindo muito agora no momento para ela pegar. Então, toda vez é assim: Maria, me entrega a ficha. Aí ela puxa a fichinha e me entrega. Mas por livre, espontânea vontade, ela ainda não faz. Mas eu tenho fé que ela vai fazer. Eu não vou desistir enquanto ela não fizer. Porque eu Claro. tenho certeza que ela pode e ela tem condição. Então é isso, assim, tô lembrando das coisas, se vocês quiserem perguntar, se ficou alguma Ô, coisa aí que Paulinha, você... tem que lembrar, tem que falar da Gabi, falar do Vou Matheus, falar, né? vou falar deles. Vou falar da inclusão e depois eu vou falar deles. A inclusão, ela foi... Maria estudou escola inclusiva, né? Escola com crianças normais, até os 7 anos, depois ela foi para uma escola só com crianças especiais. Eu acredito na inclusão só quando é até criança mesmo, pequena, até os 7 anos. Depois eu não acredito, eu acho que o Brasil precisa rever isso, porque colocar crianças com vários problemas dentro de sala de aula com outras crianças que não têm, eu acho que não justifica, não é a mesma demanda. Então, eu acho que tinha que ter uma sala nas escolas só para crianças especiais, porque a inclusão ela não é na hora de aprender, ela é social. E aí a inclusão seria na hora do recreio, artes, música, religião, se a escola tiver. Aí é uma inclusão. Mas na hora de aprender, você forçar uma Maria que não tem mão dentro de uma sala de aula com várias crianças aprendendo história, português, sem sombra de dúvida, não dá certo. Então, eu prefiro que ela vá para essa escolinha, ela é muito feliz lá, são crianças iguais a ela que eu digo assim, com comprometimentos diferentes. E eu lembro uma vez que a diretora de uma escola inclusiva falou comigo: Ana, quando ela estiver mais velha, você vai ter que levar ela para ficar com os iguais a ela, que isso é importante, né? E a gente que é mãe de criança atípica, a coisa mais importante é a gente assumir e aceitar que os nossos filhos, eles são diferentes e não tem problema nenhum ser diferente. Está tudo certo, está tudo do jeito que tem que ser. Não tem que ficar brigando com o mundo para o mundo aceitar os nossos filhos, a não ser respeitar, isso sim.
Eu acho, né, dentro do meu coração, a Maria está mais do que aceita com a minha família. Então, eu não levanto bandeira para ficar mostrando inclusão. Eu só levanto a bandeira da seguinte forma: eu aceito que a minha filha ela é diferente. Não importa o que as crianças olhem, porque é estranho mesmo a mão dela. Eu tenho que ser verdadeira. Entendeu? Agora, não, né, o que eu acho que, como, em contrapartida, o que a gente tem que fazer? Levar essas crianças para o mundo para não ficar esquisito. Enquanto as pessoas não levarem os filhos que forem com cadeira de rodas, com todas, eu falo esquisitices, o mundo não vai acostumar. Aí toda vez que vê, vai ficar olhando, vai ficar achando esquisito. Então, eu sou dessas que levo para tudo, vou em tudo com ela e chego chegando com a minha filhinha do jeito que ela é. E chego a minha. Aí agora eu vou falar dos né, meus filhos. Mateus, eu tenho um filho de 21 anos, que quando ela nasceu, ele já existia e ele realmente ficou muito triste. Ele sofreu muito na escola, porque ele era o único que tinha uma irmãzinha assim. Mas eu fui trazendo uma reflexão para ele. Falei, Mateus, vamos pensar o seguinte: sua irmã é assim, mas ela nada, ela não tem mão e ela entra dentro de uma piscina e nada. Ela come, mesmo não sendo assim. Então, eu acho que, eu entendo você ter essa dor, mas eu acho que você tem que pensar que sua irmã, ela é foda. Pensa nisso. Isso quando ele era pequeno. Hoje ele já tem 21 anos, ele falou dela ontem, ele mora em São Paulo, ele foi numa ONG de pessoas com AIDS, e eles estavam falando do preconceito com os aidéticos e tal, e ele trouxe a experiência dele com a irmã. E eu achei isso lindo, porque ele falou que ele não tem, né? Porque ele tem uma irmã dentro de casa e tal, e então que para ele isso era bem comum, né? Ele teve um lugar de fala, então ele ficou muito feliz por isso. E eu tenho uma outra filhinha de 10 anos, que é a Maria, a Gabriela, desculpa, que é uma fofa que eu pedi a Deus, quando eu engravidei dela, que me mandasse uma menina para ajudar o Mateus a cuidar da Maria quando eu morresse. Porque até isso eu penso, não pode pensar nisso, posso e devo. Eu tenho que pensar nisso eu tenho que pensar. Quem é que vai tomar conta dela para mim? E Gabriela, Deus foi tão bom que mandou ela pronta, porque ela é uma menininha que, nossa, ela tem um amor por essa minha irmãzinha, ela cuida dessa irmã, e assim, sem peso, que eu também não quero que ela fique com essa responsabilidade. Mas eu educo os dois, eu falo, gente, negócio é o seguinte, principalmente Mateus. Mateus, você tem uma menina, uma irmã, que demanda cuidado, se eu morrer, você vai ter que cuidar. Se você não quiser colocá-la dentro da sua casa, não tem problema algum, você contrata, aluga um apartamento, contrata uma enfermeira para cuidar da sua irmã. Você e Gabriela vão ter que ter essa sintonia para vocês cuidarem da irmã. Aí, às vezes, ele reclama, fala, Mateus, não reclama comigo, reclama com Deus, porque Deus mandou isso para você também. Então, se o dia que você morrer, você fala lá com Deus, reclama com ele, porque eu estou aqui, eu sou mãe, é da nossa família. E você precisa ter essa responsabilidade, saber que é sua. Gabriela também, com o meu jeitinho de ainda lúdico, mas eu brinco, né? Trago ela já, porque a gente tem que educar, não tem jeito. Não adianta eu ficar fingindo que isso não existe, porque existe. É a minha família, eu preciso trazer isso. E aí, meu marido também é um super marido, a gente é casado até hoje. A Maria ter aparecido na nossa vida trouxe a gente mais unido, né? A gente ficou muito mais próximo um do outro. E ela fortaleceu mais ainda meu casamento. Ele é um ótimo marido, um pai maravilhoso para ela. Ela, inclusive, até prefere ele do que eu, porque ele puxa saco dela, ele não xinga ela, ele mima ela, e eu sou a brava que trago ela para o chão. Mas na hora do aperto, ela não quer ele, não, ela quer eu. Então, é isso, gente. Um pouquinho da minha experiência é essa aí. Não sei se atendeu as expectativas, não sei se é isso que Marcinha queria, se Lu queria. Fala aí um pouquinho, Marcinha. Era isso mesmo que eu queria.
É uma experiência, assim, você é tão linda, né, Paulinha? Por dentro e por fora, você... E é isso mesmo, gente, ela se cuida, ela nunca deixou de se cuidar, tá sempre bonita, sempre com um sorriso no rosto, sempre bem cuidada, unha feita, cabelo, roupa, sempre linda e muito, assim, com os meninos, o Matheus estudou com a Amanda, então, assim, sempre via na escola, sempre levando a Maria, do jeitinho que ela falou. Maria Sim, participava das feiras, né, das festas da tudo, escola, tudo. sempre. Então, assim, é uma história que emociona, né? Eu acho que toca a gente, porque é, a gente vê pessoas aí com tudo prontinho, reclamando da vida, e a Paulinha está sempre, é o que ela falou, a Maria nadando. Eu lembro quando ela me contou, Maria nadou, né? Então, assim, Maria nadou, e nadou e nada. E é, eu quis ensiná-la a nadar, porque eu queria ter tranquilidade quando eu fosse levá-la ao clube, né? Porque eu levo em tudo que eu vou. Se eu não, vocês vão me ver triste um dia na vida, o dia que eu não puder levar a Maria em alguma coisa. Então, eu educo a minha filha. A autista, a gente tem que educar, porque eles são terríveis. O povo fala, ai, coitado, não sei o quê. Não, eles têm uma força de vida que eles impõem e eles quebram uma casa se deixar um autista. E Maria, eu desde pequena, eu eduquei ela para eu poder levá-la socialmente para os lugares. Para ela não quebrar um prato quando eu levasse a um restaurante, para ela não assustar de alguma forma, batendo quando fosse a um clube. Eu fiz questão de educar minha filha para levar ela aonde eu pudesse. Nesse meio de caminho, levei ela até para a Disney, para ela poder conhecer a Disney, brincar no que fosse possível, que foi ótimo. E aí é isso, assim, eu assim, realmente, uma coisa que eu não faço, eu não reclamo de ter minha filha, de forma alguma, nunca ninguém me. Todo mundo fala, Paulinha, a gente não escuta você reclamar. Eu só fico triste quando eu tô sem ajudante. E aí é difícil, mas aí eu falo com Deus assim: ó Deus, deixa eu te falar, você me deu ela, eu não importo, mas agora você me ajuda. E aí é no dia seguinte eu arrumo uma pessoa. É assim mesmo, é impressionante. Deus é tão bom que eu não reclamo. Eu falo, você me deu, eu não reclamo, eu tô aqui, você sabe disso, eu cuido dela do jeito que você quer, mas agora você me ajuda. Ah, mas ele não me deixa na mão, não. Aí é isso, gente, que eu tenho para dividir para vocês. Paula, você está me ouvindo? Oi. Tô? Você já leu o livro Adriana Araújo? Não. Nossa, menina, você precisa ler esse livro. Ela tem uma filha parecida com sua filha. É mesmo, Adriana Araújo? É Adriana Araújo. É uma jornalista que ela teve na Globo, depois foi para Record. Não, mas o livro Mas é ela tem uma maravilhoso. filha com Cornélia Delange? Eu não sei se é essa mesma patologia. Eu sei que ela não tinha condição. Ela conta a vida dela assim, mas você fica encantada com a pessoa, sabe? E a menina chegou à faculdade, sabe? Você precisa ver uma coisa maravilhosa, a história da vida da filha da Adriana Araújo. Ela primeiro começa a contar da mãe, que a mãe é, é... Menina, você precisa ler o livro. Não vou te contar o livro, porque Ah, é eu já anotei aqui. interessantíssimo. O livro chama isso, Adriana Araújo? A minha menina vai mandar o link para mim, eu vou mandar para a Márcia, e aí ela te manda, tá bom? Tá ótimo. Que bom, que bom. Tá bom? Ai, gente, eu fico muito honrada para poder falar para vocês, essas mães também. Eu fico honrada de dividir isso aqui com vocês. Fico feliz de Marcinha ter me chamado. Eu não sei se foi o que vocês esperavam, mas a minha história é essa mesmo. Na íntegra é essa aí. foi mais Ô, do que elas Paulinha, esperavam. Paulinha, a Maria hoje está em alguma escola? Chama Avivar, a escolinha que ela estuda só de crianças Ah, especiais. Eu sei. amo a Vivar, eu adoro, para ela é ótimo. Aí tem gente que vai lá e fala: ah, a escola é muito triste.
Porque não tem jeito de não ser, a gente tem que ser verdadeira mesmo, é muita coisa pesada, né? São muitas crianças com muitas coisas, né? E é uma energia que eu acho que é um resgate, né, dessas pessoas que vêm assim, né? Uma oportunidade de resgate e acaba sendo, às vezes, difícil mesmo. Mas eles são tão felizes, mas eles são tão felizes que a gente não acredita que é, mas é. Eles fazem tudo, eles tocam tambor, eles se esbaldam. Beleza, Eu que acho criança também. ótimo. Eu adoro Maravilha, nas maravilha. festas, adoro os meninos, cada um do seu jeito, e eu adoro, eu curto até essas crianças, essas pessoas. Eu não tenho, para mim, assim, é de alma mesmo, sabe? É isso mesmo. Muito bom. Ana, você também, viu? Representa muito. Ela deixou um recadinho aqui, essa amiga minha. Ela tem um filho com uma síndrome que é a mesma da Maria, e ela quis assistir. E ela escreveu: Parabéns, Paula, pela fala. Você representou muitas mães atípicas. E ela também, porque Paula, ela também sabe o que é. A gente junta, carrega assim, muita experiência. muito bom. Ô, Paulo, eu estou curioso para saber se a Gabriela é mais nova do que a Maria, ou mais É, a velha. Gabriela tem 10 anos. E a Maria tem 16 anos. Maria tem 16. E olha, gente, Maria, ela tinha expectativa de 2 anos de vida. Sim, Não me sim. falaram isso, graças a Deus, porque se tivesse me falado, eu ia morrer, né? Isso. Mas falaram para minha mãe. Então, a minha mãe, ela sabia. Mas eu tinha muito medo da Maria morrer. Muitas vezes que eu ia pegá-la no berço, eu tinha medo dela estar morta, muitas vezes. Isso me assombrou, assim, muito tempo. Porque ela era muito pequena, ela nasceu com 1,840 centímetros. Ela era essa régua aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui. Ela era isso. Uma régua. Então, muito frágil, né? A gente cuidar disso dá medo, né? Medo, assim, medo é de morrer mesmo, era isso mesmo que era que tinha medo, era isso. Você Aí faz eu lembro uma muito dela, terapia? oi? Você faz uma terapia? Se eu faço? É. Eu já fiz muito. Hoje eu só faço quando eu tenho alguma questão assim, não sinto muito que eu preciso, não, Maria do Carmo, de fazer toda semana, não. Mas eu preciso, porque acho que todos nós, a gente precisa de vez em quando dar uma reciclada, né, nos nossos comportamentos, que a gente É pelo que sempre tem você que rever. viveu. É pelo que Oi? você viver, é pelo que você viveu, que você vive, né? Pelo tempo que você cuidou dela, pelos medos que você passou, né? Por tudo isso, é preciso você trabalhar isso, porque Não, com né? certeza, concordo com você. Mas eu trabalhei muito na época que ela nasceu, eu fiquei muitos anos fazendo terapia, muitos anos. Mas assim, a gente pode cuidar integral, sabe, Maria do Carmo? Você faz uma terapia, você faz um esporte. Quando você faz um esporte, você modula os seus neurotransmissores, você modula os seus hormônios. Então, Isso, você fica mais forte, entendeu? Para você claro. lidar com as dificuldades. Então, a terapia, ela era mais para me ajustar minhas dores, né? Igual o dia que eu fiquei assim, Slática, que é a minha terapeuta, como que eu vou fazer o dia que alguém ri da Maria, porque ela tem os braços feios? E ela me deu assim, ela falou, Ana, normalmente, quando isso acontece, falta em casa, né? Chama educação afetiva. Educação Sim, do afeto mesmo, é você olhar para o outro e ter compaixão pela situação do outro. E isso a gente ensina para filho. Isso é ensinado. certo. Então, quando acontecer isso, você vai olhar para essa criança e falar para ela: olha, imagina se fosse você que fosse igual a Maria, você ia gostar de alguém falar assim com você? Isso. Então, essa foi a maneira que eu consegui tirar essa dor, né? Quando Certo. alguma criança trazia
uma forma ruim com a Maria, e que foram poucas, tá, gente? Eu falo isso para vocês, mas eu sofri isso muito pouco. E eu sei o porquê. Eu faço uma yoga, chama Kundalini Yoga, e lá eles falam o que a gente o que a gente reverbera na nossa alma, a gente emana. Então, quando você reverbera a aceitação, que é o que eu reverbero, que eu realmente reverbero um verdadeiro orgulho de Deus ter me dado a Maria, eu sinto que eu sou uma pessoa muito especial perante os olhos de Deus, que Ele me deu ela. Sim. Então, eu tenho isso, eu emano isso, então eu recebo isso de volta. Porque quando você recebe, quando você emana raiva, reverbera raiva, tristeza, tudo de ruim, você vai emanar isso e aí você vai trazer de volta isso. Então é aquela história, né, que você tem, né, da ação e reação. A minha ação é de total aceitação. Eu sou feliz porque eu tenho a Maria, verdadeiramente. Eu tenho orgulho da minha filha e falo isso para ela. Eu tenho orgulho de você, porque você, do jeito que você veio hoje, você é isso, não tem outra palavra. Que É isso. maravilha. Deixa eu Parabéns, colocar parabéns. aqui vou ver se eu consigo, vou colocar algumas fotos que a Paulinha mandou. Vamos ver se eu vou conseguir certinho aqui. Ai, como que rola essa tela, gente? Marcinha, Ah, você colocou aonde? quê? Você colocou aonde? Onde que tá? Em qual Ai, arquivo? não, tá no... Ixi, oh meu Deus, eu apanho com esse negócio, não sei por que que saiu do lugar. Tá na nossa conversa ainda. Eu acho que primeiro você abre a foto. Pois é, mas eu Deixa eu não... tentar ver se eu consigo abrir aqui, Marcinha, espera. Tá na nossa conversa? Tá, É, então mas eu peraí. acho que vai ter que ser eu, Paulinho. Ah, é porque eu sei. Mas aí se você liberar aí, se você me liberar, eu consigo. Mas você tem que liberar. Você sabe Quem que tá mexer aí? aqui? Hã? Não, eu só não estou Você sabe- conseguindo arredar a tela, porque Ah, quando eu... Deixa eu ver se agora eu vou conseguir. Eu tenho que subir aqui, ó. O negócio não você está tá abrindo subindo. no WhatsApp mesmo, né? É, mas eu acho que agora eu vou conseguir, ó. Ó. Ah, é. Aí, ó, esse é o Matheus e a Gabi. E eu no meio. Deixa eu perguntar outra Agora, coisa que eu estou curiosa. Qual óleo essencial que você usa? É. nela, nossa, nossa, Maria do Carmo, eu uso vários, porque eu mudo muito. Aí, ó, essa é ela, essa coisinha E você? linda. E você? Oi? Ela e você? É, Ela e eu. Aí Que ela de lindinha. novo. Que lindinha. É, ela é Clica uma na foto e fofa. vai, dá no E maior aí a para encher a tela. peraí que eu tô querendo abrir as outras, que eu não tô conseguindo. Não sei por quê. Aí depois é só você passar. agora você só se descer, não, Marcinha? Eu não tô conseguindo passar a foto, engraçado, né? Não tô conseguindo Clica lá abrir essas embaixo. outras duas. Tá vendo essa aqui? A segunda, as outras eu não tô conseguindo. Mas você está vendo que elas estão lá Aqui, ó. embaixo, Márcia? Clica lá nelas. Aqui, né, não, ó? Você Não, abre elas de estão novo. embaixo, você tem que abrir todas. É como se. Que aí você consegue. Pois é, mas ele não tá abrindo todas, ó.
Agora olha para embaixo. Se você subir um Aqui, pouquinho, você vai. Isso. Mas aí é a anterior a essa. Anterior, essa aí aqui, ó, família. essa aí. Aí a família toda. Nossa, uma família linda, parabéns, maravilhosa. Que beleza. Tem 3 filhos, muito lindo, parabéns mesmo, gente. Uma fofa. Obrigada, Maria do Carmo. Mas o óleo essencial, e deixa eu te explicar, a aromaterapia, a gente trabalha muito assim, a gente tem que dar pausas. Então, eu uso durante um tempo, aí eu paro durante, por exemplo, assim, umas 3 semanas, ou então daí a um mês eu volto de novo. E aí, cada vez que eu volto, eu faço um blend diferente. Porque blend é uma mistura de óleos essenciais, e aí eu faço especificamente para ela. E ela, eu Certo. não posso deixar um neurotransmissor dela aumentar, que é a dopamina, que isso atrapalha Sim, muito, ela deixa ela ansiosa. Então, eu sim, sempre ponho óleos essenciais que relaxam ela, que trazem ela para um equilíbrio melhor, né, no sentido de não ficar ansiosa. Porque, gente, pensa, uma pessoa que não fala, uma pessoa que não tem as mãos para poder expressar qualquer coisa, é muita sim, ansiedade que ela tem dentro dela, né? sim, com certeza. Então, eu imagino que, assim, Maria, as dificuldades que ela tem de dormir, totalmente por causa dessa ansiedade e dessa cachola cheia, né? Eu brinco que a cabeça pesa de tanta coisa. Porque igual a gente está aqui, eu estou aqui falando para vocês de uma experiência minha. Hoje, com certeza, eu vou dormir melhor. Porque eu Sim, falei tanto do meu sentimento, das minhas emoções, de uma dor minha, né? Que, querendo ou não, foi difícil, né? Meus medos e tudo. Então, eu expressei. Ela não expressa nada. Ela experiencia um dia e fica dentro dela, né? Essas pessoas que não falam, isso é muito difícil. Por isso que tem muita ansiedade. Então, a aromaterapia ajuda muito. Se uma coisa que a aromaterapia faz, e bem feito, é isso. Você consegue baixar muito o nível de ansiedade. e Ajuda muito na é insônia, especialista, muito na né? insônia. A lavanda. Oi? O lavanda é muito especial para toda essa questão, né? Tem muitos outros. Né? Lavanda é ótimo, a lavanda é ótimo, mas em determinados casos, a lavanda pode até ser ansiogênico, dependendo do tanto que ela é usada, porque a gente tem os receptores e tem um receptor que ele é ansiogênico. Se a lavanda entrar nesse receptor, a pessoa vai ficar ansiosa. Então, tem que modular, tem que saber direitinho o que você usa para você não deixar mais ansioso. Mas a lavanda, de um modo geral, usada com parcimônia, né? Você consegue ter um efeito ansiolítico, com certeza. Você conhece os óleos essenciais do Terra? Conheço, eu uso eles. A gente que é aromaterapeuta, a gente usa todos, Maria do Carmo. Sim, Eu uso sim, sim. todos, inclusive a doTERRA. Certo. É que eu tenho óleo, por exemplo, de empresa brasileira, que a doTERRA não tem óleo que a doTERRA tem, que as empresas brasileiras não têm, então a gente precisa modular um pouco isso. Certo. Gente, a Mas você é Paulinha, rico além de de tudo, ideias. ela trabalha com Sim, sim, ela é aromaterapia. uma grande conhecedora, né? Porque ela usa, é o trabalho dela, é a É, ferramenta eu, dela, né? eu sou aromaterapeuta, eu tenho atendimento, eu faço atendimentos, eu cuido de crianças autistas, adultos, pessoas mais velhas, né, eu tenho um consultório, eu atendo, então, e a minha experiência me ajuda muito, porque traz, né, essa experiência traz muito conhecimento com a Maria, então eu consigo ajudar bem com a aromaterapia quando as pessoas me procuram. E saber que você pode ajudar as pessoas, e você pode passar toda essa tranquilidade, essa paz, esse conhecimento, isso já te ajuda muito, já te dá uma paz também. Demais, demais. E nesse meio tempo também, né, eu também não deixei de trabalhar, não. Eu trabalhei mesmo com a Maria pequena,
eu continuei trabalhando. Mas Deus me deu a oportunidade de trabalhar em casa. Então, eu sempre trabalhei em casa, vida inteira, porque eu tinha que estar com ela e o meu trabalho me dava condição de trabalhar em casa. Então, eu não deixei de trabalhar, trabalhei muito, né? Assim, logo que ela nasceu, lógico que eu dei uma parada, mas em seguida que eu fui criando meu pezinho, aí depois dos 45 dias, eu voei. Ó, tem um cachorrinho. Ô, gente, Então, mais Eu tô alguém encantada quer com a sua fazer história. observação? Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu quero falar que eu estou encantada com a história dela, da força da determinação dela, e até para a gente ficar sensibilizado. É de uma riqueza que a gente não tem ideia, a gente tem que pensar nisso e colocar isso também na vida da gente, para a gente poder superar nossas dificuldades. Né? é isso mesmo, Maria do Carmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu falo, é isso mesmo. A gente não tem ideia. E, gente, nem eu tinha ideia o que era ser mãe de uma criança especial. Eu lembro que esse universo, assim, eu vi uma luz. Eu acho que a luz piscava no fim do túnel, lá no fim do túnel, que era assim, era nebuloso. Era nebuloso. Eu falei, Jesus, o que vai ser de mim? O que está acontecendo comigo? Pelo amor de Deus. Eu não sabia o que era um geneticista. E eu tive que aprender tudo. E fui caminhando e aprendi. E aprendi e não tive medo, não. Falei, agora eu vou. Peguei a mão dela e fomos, eu e ela. Maravilha, 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 viu? Ô, Ana Eu Paula, Eu vou Ana trazer ela Paula, aqui para vocês verem, vocês querem? Vocês verem ela? querendo, pode Então, trazer. pera aí que eu vou pegar. Pera aí. O Moki. Ela vem em casa. Cadê Moki? Márcia, Oi. a gente está tomando muito tempo de vocês? Não. O Estou tempo passando de hora. já são 6 horas, 6:05. É porque a história dela realmente, né, é linda. Eu vou mandar para você o link do livro, viu, Márcia? Tá. A gente conhece a Maria e depois a gente fecha, né, gente? Certo. É. Estou vendo a Amália aí, né, Amália? Nós trabalhamos Pois é. muitos anos, né? Aí, ó, gente. Olha lá, gente, a Maria. Aí, essa é Eu a não tô, Maria. Ela tá eu meio não tô... sonolenta hoje, porque a gente foi fazer um exame de audição e demorou 4 horas. E eu tive que dar um medicamento para ela dormir, porque senão eu não ia conseguir fazer. E aí, ela tá meio sonolenta, meio cansadinha. Desculpa, mas hoje ela não tá no bom dia. E essa é a Gabi. Ei, Ei, Gabi, Gabi. ei, Essa é meu bálsamo. Gabi é linda. Tá muito lindinha. Obrigada. Mas olha, eu estava contando para a Marcinha que hoje, antes de falar para vocês, eu estou desde 11h45 numa clínica chamada Audiomig para eu fazer o teste de audição dela acho que pela 10ª vez. Porque até hoje eu ainda não defini o tanto que ela escuta, o tanto. E hoje eu consegui, graças a Deus, consegui fazer o exame. Depois de 16 anos, pela 10ª vez, com certeza. Vitória, Aí presente do Dia das Mães. Isso mesmo, Lu. Nossa, eu falei. Aí, no meio do exame, eu falei, não vai dar certo, porque eles demoram a atender. É um povo, nossa, lá é horrível. E aí a menina tinha tomado já um medicamento para dormir, que eu nem dou. Tive que dar um Neuleptil dessa vez. Liguei para a médica dela, nós dois chegamos à conclusão que podia dar 5 gotinhas. A bicha lá, sonolenta, eles não botavam ela para fazer o exame. Ai, eu falei, vai passar o Efeito. efeito, não vou conseguir fazer. Fiquei numa ansiedade hoje por causa disso, mas deu certo. Que bom, que bom. Ô, Paulinha, olha,
Nós somos imensamente gratas por você compartilhar conosco a sua história linda. É uma história, é um sou exemplo honrada de de falar. vida, e é isso, é uma leveza, né? O jeito que você conduz sua vida é muito leve. E isso é um exemplo para Com muitas essa pessoas. carinha boa, com esse sorriso no rosto. Ah, obrigada, gente. É um exemplo mesmo, viu, Paulinha? Muito, muito Obrigada. bacana. Obrigada pela oportunidade de falar e dividir com vocês. Espero que eu tenha atendido as expectativas aí de vocês, viu? Foi muito rica. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Foi linda a história. Foi lindo. Aplausos de pé. Se a gente estivesse num auditório, a gente ia levantar para aplaudir de pé. Obrigada por tudo, pela oportunidade. Feliz Dia das Mães para todas, para você. Muito obrigada, viu, Paulinho? Muito Feliz Dia obrigada das mesmo. Mães para todas, viu, gente? Um beijo grande no coração. Gente, feliz Dia das Mães.